Professor Caio Antunes vai lançar o livro A Escola do Trabalho, a formação humana em Marx. Por isso, nós o recebemos hoje aqui no estúdio para falar um pouquinho desse trabalho. Boa noite, professor. Obrigada pela presença. Boa noite, Camila. Boa noite a todo mundo. Primeiro, eu queria que você falasse, eu acho que da teoria mais, acredito, mais complicada para a gente entender, para o nosso telespectador. O que significa essa teoria de formação humana desenvolvida por Marx? Bom, é o título do texto, o título do livro. Na verdade, trata-se de um aspecto de toda a formulação teórica que o Marx empreendeu no século XIX, que perpassa a sua obra desde os primeiros escritos, quando ele ainda tinha por volta de 16, 17 anos de idade, 1837, até o fim da vida, 1831, e 81, 82, 83, quando ele falece. Essa teoria da formação humana, em linhas muito gerais, seria aquela concepção teórica que tenta explicar como que os seres humanos, os homens e as mulheres, formam-se, constituem-se como seres humanos, como se constrói, como se forja, como se forma a humanidade desses seres humanos ao longo de toda a sua história, inclusive até hoje. E como relacionar isso com a educação, Você fala a escola do trabalho. Como relacionar esses conceitos trazidos na vida toda de Marx com essa questão? Primeiro, o título ele é uma citação, o título não é meu, a escola do trabalho é uma discussão que o próprio Marx faz em um dos seus trabalhos, e ele remete, por um lado, a uma discussão mais especificamente escolar, mas não é esse o objeto do livro. A ideia da relação da teoria da formação humana do Marx com a educação é plena, mas não no sentido estritamente escolar da concepção de educação, mas sim no sentido amplo, porque o processo de constituição da humanidade dos seres humanos é necessariamente um processo educacional, um processo formativo. Nós, quando nascemos, formamos-nos seres humanos, formamos-nos homens e mulheres a partir de um amplo processo, inclusive de transmissão de geração em geração, daquela humanidade que é constituída socialmente, como é explicado no livro ao longo dos capítulos, principalmente a partir da categoria trabalho. Queria então que você falasse mais da categoria trabalho, Já que é um dos elementos fundamentais do texto. Bom, a categoria trabalho é uma categoria muito importante no sistema do Marx. Em linhas também muito gerais, trabalho é a relação que os seres humanos estabelecem com a natureza para transformar a natureza, adaptar a natureza às necessidades humanas e criar o conjunto das coisas úteis a partir das quais nós todos e todas vamos sobreviver, vamos consumir, vamos vestir, vamos habitar. Também o trabalho acaba por criar, além da reprodução imediata da nossa humanidade, a reprodução mediada. A relação da base que a transformação da natureza coloca para os seres humanos cria as possibilidades da produção artística, da produção filosófica, da produção estética, das relações afetivas, das relações sociais. Logo, o trabalho para o Marx é uma categoria fundamental e o trabalho é o elemento estruturante dos três grandes momentos da teoria da formação humana do Marx que eu fui capaz de mapear nos textos dele. Os 3 capítulos do texto do livro estão estruturados a partir de 3 concepções ou compreensões da categoria trabalho. Professor, o senhor fala de política também, já que quando a gente fala de Marx, a primeira coisa que vem à cabeça é a questão da política, do comunismo, do socialismo. Perfeito. Certamente o livro é um livro político de vários pontos de vista. De um ponto de vista mais amplo, se entendendo que quando Marx estrutura sua formulação no século XIX, o Marx se contrapõe a toda a teoria econômica, a toda a filosofia política, a toda a ambiência cultural e também o pensamento filosófico da sua época. Pensando de um ponto de vista mais atual e mais estrito, pensar e discutir a formulação teórica do Marx é necessariamente um ato político porque se contrapõe a toda uma carga ideológica, política, econômica, cultural que, por exemplo, ataca a escola pública na atualidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e que coloca, por meio de uma imensidão de crises, por meio da devastação ambiental, por meio da crise ecológica, por meio da crise energética, por meio das guerras que vêm sendo colocadas, a formulação marxiana, ou um retorno à formulação do Marx, confronta isso que nos é jogado, ou nos é trazido, aquilo que nos é com o que nós somos atacados cotidianamente, coloca nessa relação um ponto de inflexão política de uma virada para a construção de uma nova sociedade. A discussão que eu faço a partir da concepção de socialismo e de comunismo que o Marx desenvolve é uma concepção que também está presente, sobretudo, no 3º capítulo do livro. Bom, professor, são temas
relevantes para a nossa vida, mas muitas vezes temas de difícil compreensão, né? Sim, o senhor consegue tratar esses temas com uma linguagem que qualquer pessoa vai entender ou é para um público específico? Olha, um dos meus exercícios, nos meus esforços acadêmicos, teóricos e, sobretudo, políticos, é tentar discutir textos sem perder o critério, o rigor teórico e a densidade acadêmica, filosófica, teórica, política, entretanto, com o cuidado, sempre isso eu aprendi com um grande mestre meu, que prefacia meu livro, que é o professor Demeval Saviani, da Unicamp, sem perder jamais o foco de que quem nos está lendo é também aquele professor, aquela professora que às vezes trabalha 8, 10, 12 horas por dia e ainda tem veio, força, verve para chegar em casa e estudar. Logo, eu faço um esforço pedagógico, político, de tentar, sem perder o rigor acadêmico, trazer essa discussão para o linguajar acessível para os militantes e para as militantes da educação que tem na formulação marxiana um instrumento importante de luta diária na sala de aula e fora dela. Bom, professor, queria então que você fizesse, para finalizar, um convite do lançamento do livro, para quem tiver interesse em conhecer o livro, em adquirir o livro também. Perfeito. O lançamento do livro vai ser na segunda-feira agora, dia 18 de junho, no mini auditório da Faculdade de Educação da UFG, próximo à Praça Universitária. Na mesa vai estar sentado comigo um grande companheiro daqui de Goiânia, chamado Antônio Pinheiro Salles. Quem o conhece sabe o valor e a humanidade dessa pessoa. Quem não conhece, eu sugiro a presença. Convido todos e todas a estarem presentes. Será uma honra e uma alegria imensa. Muito obrigado. E é uma honra e uma alegria receber o senhor novamente aqui depois de tanto tempo, professor. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado.